Olá, pessoal, sejam bem-vindos a esse curso. A gente vai iniciar as aulas de forma remota, por conta da pandemia. O curso de Geografia Política, a primeira aula hoje vai ser sobre o conceito de território. Não tem um tempo específico em cada aula, eu vou apresentar os conceitos para vocês, e aí depois a gente entra em contato na aula online para tirar as dúvidas. Para falar de território, a gente precisa ter em mente qual a concepção de poder que a gente se utiliza. De qual concepção de poder a gente se utiliza. Então, por exemplo, quando eu digo a Rússia tem a maior extensão territorial do mundo. Numa concepção substancialista, isso é uma demonstração de poder, porque na concepção substancialista de poder, poder é aquilo que se tem. Então, eu, como Estado, tenho um território muito grande, eu tenho uma população muito grande. A Índia tem mais de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. A China tem mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Isso é um recurso e isso me dá poder. Tá? Na concepção substancialista de poder, poder é o que se tem. E ela vai estar muito presente na geografia política clássica. Tá? Algo que se tem, por exemplo, o Estado, a gente pode pensar em recursos naturais, como, por exemplo, minérios, população, território, enfim. Tá? A concepção subjetivista de poder, ela trabalha fundamentalmente o sujeito que exerce esse poder. Então, por exemplo, se eu tenho, na época feudal, se eu estou pensando em poder na época feudal, eu estou pensando nos reis, no clero e na nobreza de uma forma geral. Então, são os estamentos são esses estamentos que exercem o poder, que são a classe dominante, se a gente fosse utilizar uma terminologia mais contemporânea em função do modo de produção capitalista. No modo de produção capitalista, quem tem o poder? A classe burguesa. Tá? Por quê? Porque são os sujeitos que pertencem a essa classe quem efetivamente detém poder. Tá? Numa concepção subjetivista, eu penso sempre no sujeito, no agente mais forte, no dominante. Né? Se a gente for falar contemporaneamente, no modo de produção capitalista, a classe dominante é a classe que detém os meios de produção. Tá? Se eu for pensar no feudalismo, a gente está falando da nobreza e do clero, que são os sujeitos que detêm poder. Tá? Na concepção subjetivista, portanto, a gente vai sempre imaginar esse sujeito que detém o poder. Por isso, boa parte da tradição marxista ela tem uma abordagem que é subjetivista. Tá? E uma outra concepção de poder é a relacional, ou seja, o poder não está num dos polos, nem na classe dominante, nem apenas na classe dominada. O poder ele consiste justamente dessa relação. Por exemplo, não existe senhor de escravos sem um escravo. Então, mesmo que o senhor de engenho, o senhor de escravos, ele tenha um papel muito grande na relação de poder, a gente tem que lembrar que ele não existe sem o polo dominado. Então, a ideia da resistência, por exemplo, a uma determinada fonte de poder, vem justamente da concepção de que o poder é uma relação. Tá? Ele não está simplesmente situado num polo ou, por exemplo, num recorte territorial. Tá? Quando a gente pensa numa concepção relacional de poder, a gente está falando fundamentalmente de uma relação. E compreender essa relação é um mecanismo, inclusive, de resistência a esse poder. Tá? A gente não pode, contemporaneamente, confundir o território com a matéria, tá? Com o substrato. Por quê? Se a gente for pensar numa área central de uma cidade, durante o dia, a gente vê o quê? Vê o comércio, vê os serviços, vê as pessoas circulando para bater perna, comprar alguma coisa, ter uma aula, ir à igreja,
fazer uma das suas múltiplas ações cotidianas. Mas, por exemplo, na madrugada, aquilo pode servir como um local de prostituição. Então, é por isso que o território ele não se confunde com a materialidade, tá? Porque aquela materialidade, por exemplo, aquela rua, ela pode servir de dia para o comércio comum, mas à noite pode servir para a prostituição. E são relações de poder distintas. Então, a concepção relacional, ela foca sempre a relação. E isso permite compreender que o território, portanto, ele não se confunde com a materialidade. Uma rua, ela consegue, simultaneamente, inclusive, ser palco de várias relações de poder diferentes, tá? E disso também a gente pode falar da noção de territorialidade, tá? Como não se confunde com a materialidade, embora dela necessite, alguns autores vão falar de territorialidade, não necessariamente de território, tá? Então, essa territorialidade, ela pode ser vivenciada por determinado grupo, num determinado período histórico, e, em função de mudanças, mudanças sociais, enfim, ela pode passar a ser, essa territorialidade ela pode ser vivenciada por um outro grupo. Então, por exemplo, numa área urbana, a gente tem um bairro que é tradicionalmente ocupado por determinado perfil étnico. Ao longo do tempo, esse bairro vai perder essa caracterização, ele vai ser desterritorializado por essa população específica, um grupo étnico específico, e vai ser reterritorializada por outro grupo étnico. Tá? Isso é muito comum de acontecer em áreas urbanas. Por exemplo, deixa eu pensar, Moca, a Liberdade. Hoje a gente viu a Liberdade com o símbolo do Japão em São Paulo. Mas a Liberdade é um bairro que foi antigamente bastante utilizado pela população negra. Não antigamente, até hoje você tem essa memória no lugar. Mas quando a gente fala em Liberdade hoje em São Paulo, a gente geralmente pensa na comunidade Nisei, de origem japonesa, tá? Mas já tem sul-coreanos, enfim. Há um processo permanente de reterritorialização dos grupos sociais naquela materialidade, e elas são simultâneas muitas das vezes. As relações de poder que fazem com que haja migração japonesa não são as mesmas relações de poder que fazem com que surjam os primeiros migrantes da Coreia no bairro, e não são as mesmas relações de poder que fazem com que aquele bairro seja pensado como um bairro de população negra, como antigamente predominantemente era. Tá? Então, essa territorialização e desterritorialização, ela é um processo recorrente, é permanente. Tá? E as relações de poder, elas não são as mesmas, inclusive simultaneamente, não é uma questão apenas de tempos sucessivos. Tá? No mesmo lugar, agora, se a gente for visitar um determinado local, a gente vai ver que são várias relações de poder que se comunicam e se utilizam daquele lugar simultaneamente, embora as relações de poder sejam distintas. Tá? E isso é importante porque a gente tem que lembrar que não existe poder paralelo. Tá? Ou se exerce o poder ou não se exerce o poder. É muito comum a gente ouvir falar de poder paralelo, mas isso não faz sentido. Tá? É uma péssima figura de linguagem para descrever o fenômeno, por exemplo, do narcotráfico e das milícias, e o que a gente deve compreender é que, de fato, não é o Estado que manda naquele local. Tá? São grupos específicos de poder, porque não há um poder paralelo. Quem exerce o poder não é o Estado nesses lugares. Tá? Ele apenas, por exemplo, tem choques, conflitos temporários em relação com quem de fato exerce o poder naquele lugar. Tá? Eu dei o exemplo do narcotráfico, da prostituição, então a gente consegue compreender isso melhor quando a gente avalia sob uma perspectiva relacional, porque isso facilita a compreensão, inclusive, da resistência a esse poder.
A gente tem que lembrar que toda relação de poder, ela sempre vai encontrar resistências, tá? E se a gente simplesmente situa essa relação de poder em algo que se tem, em uma propriedade, ou em um polo dessa relação, a gente acaba perdendo um pouco da compreensão de como essas relações de poder ocorrem, tá? Enfim, sobre território, nossa primeira aula fica por aqui e acompanhem os demais vídeos.